E vem conferir a crítica da primeira temporada de Dr. Stone. E eu falei que esse ano um projeto que eu pretendia fazer aqui para o canal é trazer alguns animes que eu não assisti para poder, ou assisti já, mas para poder trazer a crítica temporada por temporada, aproveitando que ele está voltando agora com uma temporada nova. Por exemplo, eu fiz a crítica das 2 primeiras temporadas e única até agora de Fire Force. Quando chegar a terceira temporada e ela terminar, aí eu trago a crítica da terceira. Agora que tá saindo The Apothecary Diaries, eu vou assistir a primeira temporada, vou trazer crítica e depois eu trago da segunda também. E agora eu resolvi fazer isso com Dr. Stone. Vou fazer crítica das 3 temporadas que já existem, e quando terminar a quarta, que vai ser a última para encerrar o anime, aí eu trago crítica aqui pro canal. Eu acho isso uma forma muito interessante para mim revisitar alguns animes, para mim assistir pela primeira vez alguns animes e trazer a crítica de cada temporada, em vez de trazer o anime como um todo. Também é interessante para você que tá aqui no canal ver minha progressão de gosto ao longo do anime. E agora chegou a vídeo de Dr. Stone. Eu sabia sobre o que era Dr. Stone, eu conhecia os personagens, eu também conhecia a premissa da história. Afinal, mesmo os animes que eu não assisto, eu acompanho muito o mundo dos animes. Então, mesmo anime que eu não assisto, eu conheço a premissa, eu conheço o plot, eu conheço aberturas, eu conheço ferramentas. Então, a partir daí, é mais fácil entrar nesse mundo. E pra mim, eu nunca assisti o Dr. Stone porque eu sentia que a premissa parecia muito básica, ela nunca gerou meu interesse. E bom, pra mim foi um arrependimento, porque eu assisti a primeira temporada de Dr. Stone e eu me diverti muito. Ele tem muitos problemas, ele tem muitas coisas que não me agradam ainda. Eu ainda acho que falta algo a mais pra mim adorar a obra, mas eu me diverti. Porque no começo, a animação me gerava um pouco de estranheza no começo, mas não a qualidade dela. Eu acho que os traços diferentes dos personagens não estavam conseguindo fazer com que eu me encaixasse nesse mundo nos primeiros episódios. Então começou no começo a dar um problema pra mim me envolver mais com os personagens de cara. Quando eu me envolvi, eu gostei muito deles. Quando eu me envolvi, eu queria saber mais sobre eles. E eles são bons personagens. O protagonista é excelente, mas mais do que isso, quando você chega principalmente na vila, os personagens que vão aparecendo cada vez são mais interessantes. Claro, eles são clichês ambulantes. Até o vilão é um clichê ambulante. No sentido de, você entra na vila, você tem a personagem principal que é a mais bonita, que ela é uma grande guerreira, mas ela acaba tendo uma relação fofa com quem ela quer. Você tem os irmãos que são super honrados, ao mesmo tempo são um pouco bobos. Você tem a menina fofinha. Então você tem um ajudante, que é o cara que se inspira no protagonista. Você tem várias batidas que você já viu em vários animes shonen diferentes. Você consegue fazer um espelho narrativo de cada um deles. Mas o clichê não quer dizer que é ruim. Porque muita gente acredita que a palavra clichê significa ruim. Mas não. O que significa a palavra clichê? É algo que foi muitas vezes repetido. Se você pega o clichê e você é bem utilizado, acaba funcionando bem. E pra mim isso acontece aqui. Porque você tem muitos personagens, mas eles são interessantes. Eu acho que esse é o primeiro ponto que fez eu começar a gostar do anime. Porque até os que aparecem pouco, como o próprio vilão, os amigos do início, e os que vão aparecendo ao longo da obra, são personagens que eles acabaram me interessando. Não são os personagens mais envolventes do mundo, que eu terminei pensando, nossa, eu quero conhecer mais sobre eles, saber a história deles. Mas pra obra eles são funcionais. Mas pra obra você quer saber mais sobre eles. Mas pela obra, você acaba fazendo com que os episódios fiquem leves. Tanto que a primeira temporada tem 24 episódios. Eu consegui me entreter pelos 24. São episódios que eu não terminei pensando, nossa, falta muito para acabar a temporada. Não, eles me divertiram. Eu queria ir pro próximo, eu queria ver o próximo. Ele passa uma impressão que gera um ponto positivo e um negativo, que é de ser algo meio semanal. E aí, a partir daí, você faz com que episódios sejam um pouco fechados entre eles, mas ao mesmo tempo eles geram uma sensação de que falta um pouco de problema, um pouco mais de consequência. Mas essa ideia de ser meio semanal, de cada episódio, ou cada 2, 3 episódios, eles vão aprender mais sobre a tecnologia e mais sobre a ciência, era interessante, porque ele me prendia para querer saber qual vai ser o próximo experimento, qual vai ser a próxima ideia, qual o próximo caminho que eles vão percorrer. Isso funciona bem, isso faz com que a temporada seja leve, que a temporada seja muito funcional, com um bom protagonista, com bons personagens. E é o que eu sempre falo, o que vai fazer uma obra funcionar mais até do que a sua história são os personagens. Se os personagens são bons, você vai querer acompanhar a partir dali porque você gosta deles. E é isso que acontece. De novo, não são os melhores personagens do mundo, como esse não é o melhor anime do mundo, ele é um anime só bom, mas
faz com que você assista de boa todos os 24 episódios. E que foi o que eu falei. Eu gosto muito dessa ideia de vamos aprender mais sobre ciência, mais sobre tecnologia. Óbvio, colocando completamente a suspensão de descrença de lado. Porque a suspensão de descrença é quando você aceita coisas para você não ficar fazendo perguntas, porque senão você vai estragar aquilo. Eu acho que Dr. Stone tem muito isso. Se pegar e for uma pessoa chata que vai perguntar, é impossível ele criar um celular, é impossível ele criar fogo, é impossível ele criar luz. Se vier nessa ideia, o anime não vai funcionar para você se você querer questionar cada ponto que o anime vai colocar pra você. Mas você curtir a experiência e tentar ver a criatividade que o anime teve, pra mim eu acho que esse pontos vai funcionar muito melhor pra você, o anime vai funcionar muito melhor pra você, como funcionou pra mim. Não vou ficar questionando como ele fez aquilo. Pode questionar, porque ele usa dados reais do mundo real pra criar as tecnologias. Mas se só curtir, eu acho que vai ser muito mais divertido. Até virar algo de ensinamento. Parece aquele anime, por isso que eu falo que ele parece muito uma ideia semanal. Aquele anime que a pessoa vai assistir e vê no episódio e vai até chegar a aprender algumas coisas que podem ser interessantes. Então pra mim isso funciona. Porque, de novo, o que é o problema desse anime pra mim que faz com que ele só seja bom e não excelente? Primeiro, a falta de uma ameaça ao longo do anime. Porque eu vou assistindo os episódios, eu vou me divertindo, mas uma hora eu pensava, nossa, e o vilão? Cadê o vilão? Ah, ele tá escondido porque agora vai começar a guerra, ele não sabe que ele existe. Tudo bem, só que falta uma ameaça crescente ao longo de todo o anime. Uma ameaça faz com que você tenha medo pelos personagens principais, tenha medo pelos personagens secundários e tenha medo por aquele mundo. Em nenhum momento eu senti isso. Ele realmente só vai seguindo a temporada te ensinando coisas. Tanto que quando chegou pro final eu pensei, como que essa temporada vai terminar? Não naquela surpresa de, nossa, como ela vai terminar? Estou com medo. Não, como ela vai terminar? E ela termina tanto de uma forma completamente morna. E ela termina morna porque o vilão não é presente. E nem os seus comparsas, seus ajudantes estão presentes. Com isso, você assistindo o anime, qual é o seu pensamento? Seu pensamento é, eu não me importo tanto se eles vão morrer ou não, porque eu não realmente sinto uma ameaça. Então isso gera um pouco de desinteresse. Enquanto a parte principal da ciência gera interesse, a história em si ela é completamente básica e o vilão, a falta de presença, vai tirando a essência do anime de você ficar com medo. E com personagens genéricos, isso sofre mais ainda. Tanto que o que o anime tenta fazer? Toda hora ele força uma ameaça. Seja dentro da vila, seja um personagem misterioso que promete que não tem lado seguro. Essas são as ameaças que não funcionam ao longo da obra. Quer um exemplo? Os amigos do protagonista, lá do começo, lá do mundo antes de ser pedra. Eles estão na cabana dos vilões. Se você foca neles, já seria super interessante. Aqui não focaram um minuto neles, também falta isso. Tem algumas aberturas de plot que eu acho que eles são muito mal desenvolvidos e realmente concluídos. E isso pode gerar um problema, porque estão prometendo uma guerra. Só que eu fico pensando, esse anime não tem cara de guerra. Esse anime não tem cara de grandes consequências. Como vão chegar até lá? A criação desse universo até aqui sofreu com isso. E o anime também, por ele ter essa ideia mais semanal, com um protagonista muito bom, mas com secundários que são só bons e clichês, também gera um outro problema que, nas partes mais emocionantes, elas acabam não me pegando, como o flashback do pai, como alguns momentos de contar mais sobre a vida de cada um. São alguns pontos que o anime usa para explorar os personagens, desenvolver eles, mas era para gerar uma emoção, uma lágrima, que não gera, porque esse anime, esse é o grande problema dele. Eu falei, falta algo para Dr. Stone ser ótimo, e não só bom. E o que falta para mim é eles realmente levarem a sério as coisas, em alguns pontos. Nos personagens secundários terem algumas consequências mais fortes, como a profetisa da vila, que ela acaba sendo muito doente, com um pouco mais do vilão, esses são ou novas ameaças, esses são pontos que as próximas temporadas têm que trabalhar, porque Dr. Stone é divertido, tem uma boa trilha sonora, uma trilha sonora que ela é boa na abertura, boa no encerramento, e ela cria uma ideia de cientista meio futurista que funciona pra mim. Ele tem um bom protagonista, ele tem alguns personagens que funcionam, mas o que falta realmente é aquela e o a mais. E o a mais pra mim é a parte dramática. O a mais é o vilão. O a mais é mostrar porque essa história deveria ter sido contada. Pra mim, apesar de ser um anime legal, quando eu assisto eu termino pensando, tá bom, mas por que eu tô vendo essa história? Onde que ela vai levar? Reconstruir a sociedade, eu entendi. Mas como você chegar até lá? Falta isso, falta ele dar um norte um pouco maior, ele construir um pouco melhor alguns pontos pra gente sentir mais isso. Dr. Stone vale muito a pena, mas ele ainda falta algo para ele ser marcado para mim como um grande anime. Para mim, ele só é bom. Concluindo, a primeira temporada de Dr. Stone é boa, vale a pena. Ela tem ótimas ideias, ele tem um bom protagonista, tudo funciona muito bem ali em volta, mas ainda falta algo a mais para me agradar. Pode ser a sequência de ação que podem ser melhor animadas, pode ser até a estética da animação que pode melhorar um pouco nas próximas temporadas, ou
ao que principal eu acho. O vilão, os personagens secundários, o drama secundários, o drama do protagonista, também a história pode criar laços mais fortes. Pra mim a parte dramática, a parte quando o anime precisa ser sério, quando ele precisa mostrar pra que ele veio, ele não consegue. E por isso que um anime que poderia ser ótimo, fica só como bom. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Dr. Stone com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da primeira temporada de Dr. Stone? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.